Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, nós nos achegamos a Ti como necessitados, reconhecendo, Senhor, que nada somos, que nada podemos fazer sem o Senhor. Por isso, Senhor, nós suplicamos a Tua bênção mais uma vez. Te agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, por essa semana que o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia que é infinita, pelo Teu amor, Senhor, que é sem limites. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Sabemos que o Senhor ainda tem muitas coisas para fazer nas nossas vidas, por isso nos ajuda a compreender hoje um pouco mais a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer de nós, que sabemos que tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor pensou sobre nós é o melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, Senhor, nos ajuda a entender. E hoje nos ajuda, Senhor, a mais uma vez, Senhor, edificarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros em amor e possamos sair dessa reunião, Senhor, transformados mais uma vez pela ação do Teu Espírito. Nos dá a Tua bênção, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhar a tela. Antes de eu começar a falar, deixa eu perguntar para vocês, e aí fiquem à vontade para digitar, porque a gente não vai ter outra oportunidade de fazer isso todos na mesma sala. Não teve questionário essa semana, né? A gente não mandou nada porque não tem mesmo. Mas eu queria saber se tem alguém que fez jejum essa semana, e mesmo que tenha feito na semana passada, tá? Mas que por alguma razão o jejum essa semana foi diferente. Talvez por ter mais consciência agora, por entender melhor. Se alguém quiser contar alguma história agora para todos, que seja proveitosa para todos aqui, vou pedir para pelo menos uma pessoa, se tiver alguma experiência aqui, alguma coisa que queira contar. Não precisa ter acontecido nada sobrenatural. Não sei se vocês acompanham o Instagram, mas eu até coloquei lá, assim, eu fiz 2 dias de jejum essa semana e, assim, nada especial. Assim, não vi anjo, não, sei lá, não aconteceu nada assim, uau. Não, eu fiz um jejum e sempre que a gente está de jejum, a consciência das coisas espirituais, elas são muito mais fortes, né? Eu não sei o que aconteceu com a Mônica ali, né? Espero que ela ouça. Mas se acontecer alguma coisa com alguém, ou pelo menos assim, puxa, foi diferente fazer jejum essa semana, não porque eu senti algo ou porque eu vi algo, mas por causa da consciência de estar de jejum. Sim, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo, só para exemplificar, tá? Eu percebi, eu percebi que eu estava perdendo tempo com uma coisa específica. E aí eu parei de perder tanto tempo com aquilo e eu comecei a usar esse tempo que eu estava perdendo para fazer outra coisa que foi assim tão mais proveitoso. E ontem, na verdade, eu estava pensando, cara, como é que eu não estava percebendo o tanto de tempo que eu estava desperdiçando com isso, sendo que eu poderia estar fazendo aquilo. E o quanto foi bom fazer aquilo e não isso, sabe? Uma coisa boba. Mas assim, eu sinto, pelo menos entendo, que foi porque eu estava de jejum que eu consegui perceber, porque eu não estava percebendo. E era uma coisa que eu estava fazendo já há algum tempo. Não era um pecado, nada do tipo, tá? Era só uma mordomia errada do tempo. Se alguém tiver alguma história para contar, fica à vontade, tá? Se não, aí eu começo a falar. Vou dar um minutinho para alguém criar coragem, caso caso queira falar, tá? A Angela falou que estava fazendo jejum no automático, né? Isso é normal. Mas se alguém quiser falar, tá? Não só escrever. Se alguém quiser o áudio aqui, me avisa. Só um minutinho, para ver se alguém cria coragem. Se não, não. Senão a gente vai em frente, tá? Fiquem tranquilos. O Luan tá falando algo parecido comigo aqui. Tá percebendo que estava com desperdício de tempo, né? Bom, vocês compartilhem nos grupos de vocês, então, tá? Ô, Lu, Ah, a Brisa levantou a mão. peraí. Cadê você, Brice? Pode falar, Brice, se quiser. Não precisa se preocupar com a câmera se você tiver sem, tá? Hoje não vou encrencar com isso.
Desistiu? Bom, tá bom. Então vamos seguir. Depois vocês falem nos grupos de vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela agora. Então tá. Aí agora eu vou perguntar para vocês então, tá? A gente falou sobre o verdadeiro jejum. Vamos ver se vocês entenderam o que, que a gente tentou ensinar. Qual é o verdadeiro jejum? Escrevam no chat, por favor. Será que ninguém entendeu qual é o verdadeiro jejum? Me ajudem aí, gente, por favor. Isso mesmo, Maria. O verdadeiro jejum é o jejum de si mesmo, né? Não é necessariamente deixar de comer. Deixar de comer é uma parte que nos faz estar consciente de que temos que nos esvaziar de nós mesmos. Jejuar é se humilhar. Jejuar é se esvaziar. Lembre sempre daquele vídeo do copinho, gente. É assim, para mim, tá? Não é porque fui eu que gravei, tá? Mas é a forma como Deus me fez entender. E para mim é tão nítido, tão claro aquela história do copinho, tá? De você se esvaziar para dar espaço para Deus vir e fazer alguma coisa. E não necessariamente o que Deus vai fazer é algo sobrenatural, tá? Como alguns contaram aqui, como eu também contei agora há pouco, né? E eu quero forçar, vou forçar um pouco mais esse assunto. Por quê? A gente está vivendo numa época, me perdoe se eu estiver aqui julgando mal alguém, não é para ninguém essa fala, é para mim em primeiro lugar, tá bom? Mas a gente vive uma época onde a gente consegue fazer jejum de comer, a gente consegue fazer jejum de prazeres, a gente consegue fazer jejum de muitas coisas, mas tem um jejum que tá difícil, muito difícil, gente, muito, muito. Ele sempre foi difícil de fazer, tá? Mas tem um tipo de jejum que está extremamente, especialmente difícil em tempos de redes sociais. É o jejum da nossa própria imagem, da nossa, do nosso prestígio, sabe? O jejum daquele tipo de pensamento que diz assim: o que será que vão pensar de mim? Esse é o jejum que, para mim, hoje é o mais difícil, tá? E é isso que eu quero passar um pouco para vocês. A gente vai ler o texto de 1 Coríntios 1. Paulo, ele se apresenta, ele mais uma vez ele faz as saudações, ele faz uma introdução, e aí ele começa a falar sobre exatamente isso, sobre como é loucura pregar o evangelho. E como a gente precisa entender isso, gente. A gente não pode viver uma vida cristã sem entender que é necessário. Não é opcional. A gente, assim, eu, eu fico pensando, né? Puxa vida, a gente podia viver num mundo onde pregar o evangelho não é uma loucura. Seria tão bom, né? A gente se sentiria à vontade para falar. Eu vou, pessoal que é mais antenado com novidades da mídia, sabe que tem um seriado aí que tá muito na moda, né? Que é baseado num jogo de videogame e tudo mais. O pessoal que gosta de seriado sabe do que eu tô falando. Não vou falar nomes aqui porque tem gente que provavelmente não vai entender, tá? Mas tá muito na moda. E, gente, para todo lugar que eu vou, as pessoas não se importam em falar sobre esse negócio, seja eles cristãos ou não. Ou, eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre celebridades. As pessoas não se importam em ficar falando sobre celebridades ou qualquer outro assunto. Tem muitos temas que ninguém se importa em falar. Agora, é muito difícil, eu falo por mim, e cada um aplica isso para você, se quiser. É muito difícil a gente se sentir à vontade para falar sobre Jesus nos nossos dias, seja por onde for, na internet, rede social. É muito pouco comum a gente ter coragem de chegar no Instagram, no Facebook, ou no WhatsApp da vida que não é cristão, né? Não é um grupo de cristãos, chegar e falar e colocar uma mensagem sobre o evangelho. Não sou só eu que penso assim, né? Eu espero que não. Aí Paulo diz assim, vamos ler o texto para não ficar eu falando aqui. Aí ele já fez a introdução, né? E aí ele agora começa a falar sobre isso, né? Porque o que estava acontecendo ali? As pessoas estavam criando partidos, né?
Ah, eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro. E aí ele, combatendo isso, ele diz: com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Pedro, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Aqui ele está fazendo ele está combatendo esse negócio da personalidade. Não, eu sou de Paulo, porque Paulo é isso e aquilo, não sei o quê. Então eu sou do grupo de Paulo. Ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Apolo. E Paulo está dizendo assim: isso não importa. E ele continua, né? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aí, agora, como a gente vê como Paulo pensa diferente. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Aí eu vou trazer isso para os nossos dias. Pensa você, agora, um plantador de igreja, ou pense em alguma personalidade que você conhece do mundo cristão aí, mundo evangélico em especial. As pessoas hoje, elas se orgulham, não necessariamente no mau sentido, tá? Um orgulho ruim, mas de terem trazido muitas pessoas para Cristo. Não, eu já trouxe muitas pessoas para Cristo. Eu já batizei muitas pessoas. Isso é um acontecimento importante? Sim, é. É sinal que você está frutificando. E eu vou falar agora de mim, tá? Eu fico pensando aqui na quantidade de pessoas que já passaram na mentoria e eu tenho que tomar cuidado para não achar que eu fiz alguma coisa. Porque senão eu corro o risco de começar a pensar que fui eu que fiz. E é isso exatamente isso que Paulo está querendo combater aqui. E ele continua, né? De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Stefanas. Além desses, não me lembro se batizei mais alguém. Paulo não estava nem aí. Ele não estava preocupado com números. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com palavras de sabedoria humana. Não porque Paulo não tivesse. Paulo talvez tenha sido a pessoa mais instruída da sua época. Ele era a pessoa talvez mais culta de todas que existiam ali naquela época. E ele não se orgulhava disso. E aí ele continua: para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, porque se é pela minha sabedoria humana que eu consigo fazer alguma coisa, o mérito não é de Cristo mais. O mérito é meu. Gente, que perigo é isso? Sabe? Que perigo, que perigo. Continuando: Cristo, sabedoria e poder de Deus, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então a cruz para quem perece é loucura. Então assim, eu vou continuar daqui a pouquinho falando mais, mas só para fechar essa primeira parte assim. A pregação do evangelho é loucura, sempre foi. Naquela época já era. Nos nossos dias é especialmente loucura. E assim, no ambiente de trabalho, lá no meu específico, tá? Assim, é muito, muito complicado, porque eu vivo no meio de pessoas com alto nível de formação, assim, é comum, né? Assim, ninguém tem menos de duas pós-graduações lá onde eu trabalho, tá? Então, é um nível intelectual muito alto, e você chegar e falar de Jesus é uma loucura, gente, é doideira. As pessoas acham que você é maluco, que você é alienado, que você, sei lá, sabe essa história? E é justamente por causa desse tipo de coisa que, em primeiro lugar, a gente precisa estar preparado. Em segundo lugar, a gente tem que abrir mão da nossa imagem, do nosso prestígio. Porque se a gente ficar se preocupando com isso, a gente não prega, a gente não fala, a gente vive como cristão secreto. Aquele que, senão, eu vou dar só o meu testemunho aqui e isso é suficiente. Isso não é suficiente. Quando a gente falou sobre o verdadeiro evangelho, a gente tentou explicar isso um pouco, né? Continuar aqui para não atrasar. Ainda no mesmo capítulo, mais para frente, ele continua falando sobre a mesma coisa, e aí aqui ele complementa dizendo assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Para Deus, os valores eles são totalmente invertidos. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, pois para que ninguém se vanglorie diante dele. Essa aqui é a ideia de Paulo aqui. Paulo ele poderia se achar, porque ele tinha muita cultura, ele sabia falar vários idiomas. Ele provavelmente, tá? A gente não tem certeza, mas ele provavelmente ele falava grego, ele escreveu em grego, ele circulava no mundo grego, ele falava em latim, porque ele circulava no mundo romano, ele era romano,
Ele falava hebraico e falava aramaico. No mínimo quatro idiomas. Tá? No mínimo quatro. Ele conhecia tudo da cultura grega, romana, tudo da cultura hebraica. Ele sabia tudo de várias coisas, gente. Quando você vai lendo as cartas de Paulo, estudando ela, você vê como ele sabia usar o discurso dos filósofos, ele sabia usar o discurso dos fariseus, ele sabia usar o discurso dos judeus, ele sabia usar todos os tipos de comunicação que eram comuns naquela época. Ele era realmente muito inteligente, tá? Mas ele fala exatamente isso. Essas coisas, elas têm que se tornar insignificantes, porque senão a glória passa a ser minha. E não é isso que Deus quer. Terminando aqui. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E aí, assim, para a gente já para finalização aqui. Enquanto a gente não entender que a gente tem que se tornar insignificante, desprezado e nada, a gente vai ficar sempre preocupado com a nossa imagem. Sempre é o que será que vão pensar de mim? Na minha família, no meu trabalho, no ambiente onde eu circulo, porque sendo bem sincero com vocês, é muito confortável a gente querer falar do evangelho aqui na mentoria. É muito tranquilo, porque teoricamente é um ambiente onde todo mundo gosta desse tipo de mensagem, todo mundo concorda com esse tipo de mensagem. Difícil é você chegar num ambiente onde isso é mal visto e você ainda assim falar do evangelho. Aí é difícil. E é isso que está faltando, talvez, para nós em vários aspectos. E isso é parte minha visão, né, de entender o que é jejuar, porque jejuar é abrir mão de si mesmo e é não estar preocupado com isso. E aí aquilo, né, assim, hoje tem uma pregação e aí tem o pregador coach famoso que fala assim, né, do evangelho, Jesus é o centro, mas de Jesus, você é o centro. E todo mundo aplaude. Eu sou o centro do coração de Jesus. Então, tudo que Jesus faz é porque eu estou no centro. Eu entendo, tá? Só para não dizer que eu estou ignorando totalmente as palavras dele, eu entendo o que ele quis dizer no sentido de que Jesus morreu por nós. Ele veio aqui com você como alvo, eu como alvo, de fato. Mas isso não me torna o centro do evangelho. O centro do evangelho é a vontade de Deus. Porque ele fez isso não porque eu sou lindo e fofo, maravilhoso. Ele fez isso porque ele é lindo, ele é fofo, maravilhoso e tudo de bom. Se quiser dar um adjetivo para Deus aí. Porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso, gracioso. Pensa em um adjetivo para Deus. Ele é. E é por causa dele, não por causa de nós. Então, quando você inverte isso, você está pregando um evangelho totalmente distorcido. Isso ele está errado, o pregador famoso lá. E a gente precisa entender que a gente não é o centro. E aí, só para terminar aqui, tem quatro coisas que eu gostaria que vocês pensassem agora, tá? Baseado nisso tudo. Leiam o capítulo 1 de 1 Coríntios, tá? O capítulo 2 também, ele complementa, ele é a continuação, obviamente, do capítulo 1, e ele complementa essa ideia. Mas tem quatro coisas para pensar aqui. Como nós vemos a nós mesmos? A gente tem algo que a gente acha que tem tanto valor assim que a gente não possa colocar em risco em relação à reputação, à imagem. E aí, como a gente olha e vê as pessoas, a gente acha que as pessoas são tão melhores assim do que nós. Sabe, eu estava pensando, eu até falei esses dias com alguém faz algum tempo, a gente fica muito refém, às vezes, das pessoas, sabe? Porque assim, ó, todo mundo pode falar mal de crente, mal de cristão, que são tudo maluco, não sei o quê, não sei o quê, mas a gente não pode falar mal dos outros. Já pararam para pensar sobre isso? Tem umas pessoas que gostam muito de rock lá no trabalho, né? Porque rock é uma música boa. Agora, música gospel é música ruim, porque às vezes a música gospel é tão rock quanto rock aí fora, né? Hoje em dia tá muito moderna a música gospel, né? Mas porque é feito dentro de igreja é ruim, sabe? E a gente não tem coragem de defender isso, sabe? Aí eles falam que os evangélicos, em especial os pentecostais, são tudo maluco, porque fica lá levantando a mão e rodopiando e coisa do tipo. Não vou nem julgar isso, não. Agora os caras vão no show de rock e ficam lá balançando a cabeça, cabelo comprido, levantando a mão, igual. Mas lá pode. E lá é bonito fazer isso. Agora na igreja é ridículo fazer isso. Peraí, por quê? E a gente não tem coragem de defender a nossa visão, a nossa posição? O que está acontecendo? E aí, celebridades. Nós estamos, às vezes, tentando, muitas vezes, tornar-nos
celebridades para nós mesmos ou para outras pessoas, achando que isso é um erro, tá? Isso é um erro. Isso é um erro muito grave. E eu sou uma pessoa que sou muito cética nesse sentido, porque às vezes a gente vê celebridades que supostamente estão se convertendo. Amém, glória a Deus, que eles se convertam mesmo. Porque, de fato, se eles se converterem verdadeiramente, eles têm uma audiência gigante para ouvir eles. E algumas pessoas, de fato, usaram isso corretamente. Mas o que a gente mais vê é que não é isso que acontece. Muitas celebridades supostamente se convertem, mas depois de algum tempo elas sucumbem à fama, ao peso da imagem, da personalidade que elas se tornaram e acabam abandonando o evangelho ou vivendo uma vida que envergonha o evangelho. E vocês devem já ter visto isso em algumas vezes. Em alguns casos, tem uma menina que era muito famosa. Vou falar o nome dela aqui, tá? Até porque eu acho que ela já está acostumada com a crítica, né? Tem a menina chamada Priscila Alcântara, que talvez vocês conheçam. Ficou muito famosa porque começou na televisão, né? Como criança, e tal, ficou famosa. Eventualmente, supostamente, se converteu. E hoje em dia, ela prega justamente o contrário do evangelho. Ela prega, né? Ela não se declara mais cristã e ela, na verdade, ela agora está fazendo o contrário do que ela supostamente pregava antes. E tem outros aí, né? Tem outros aí, um menino aí que trabalha com finanças e ficou muito rico com isso, se converteu, mas agora já começou a fazer tudo errado de novo. E assim, gente, a gente tem que parar de achar que a gente precisa primeiro construir uma imagem pessoal forte diante das pessoas para depois pregar o evangelho. Não é isso. O texto que a gente leu mostra claramente que Deus escolheu as coisas fracas, as desprezadas, as que nada são. É isso mesmo que Deus quer. Se você hoje acha que você é nada, tá certo. É isso aí. E é justamente porque você é nada que você não deveria se preocupar, sabe? Em perder a imagem que você tem. A nossa imagem não serve para nada, gente. De que adianta? E sobre celebridade, a gente às vezes, né, acha, né, que não, agora essa celebridade se converteu, então agora Deus vai fazer alguma coisa. Gente, Deus não precisa pegar emprestado o nome de ninguém. Deus tem um nome que é acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho vai se dobrar. A gente não precisa achar que precisa que tem uma pessoa famosa para pegar o evangelho. Não precisa. Nunca precisou. Nunca precisará. E aí a quarta reflexão, assim, como a gente vê a Deus? Será que Deus ele é digno da vergonha que eventualmente a gente vai passar? Eu quero entender que sim. E aí, para terminar isso aqui, e essa ideia de celebridade, eu falei para vocês que Paulo provavelmente era uma pessoa muito conhecida, famosa, talvez, até na sua época. Tanto que, quando ele vai na Grécia, lá em Atenas, tem lá em Atos 17, leia a passagem, depois vocês vão entender melhor. Ele estava no palco mais célebre daquela região, que era o Areópago, que era o lugar onde os filósofos iam para discursar. Ele estava lá no Areópago e ele pregou uma mensagem que foi loucura para os gregos que estavam ali. Loucura. Ele falou sobre ressurreição, ele falou sobre Deus ser o Criador, todas as coisas que contrariavam totalmente a visão daquela época. Ainda mais o pessoal que era da cultura grega, eles têm as mitologias, né, deles, né, os deuses gregos e tudo mais. E Paulo foi lá e contrariou tudo que eles falavam, falando sobre ressurreição e coisas do tipo. Para eles, isso era loucura. E ele estava ali no palco, é como se ele tivesse naqueles programas de entrevista na TV ou nesses programas de auditório famosos. Ele tinha o maior palco daquela época. E ele podia ter feito um monte de coisa. E o que que ele fez? Pregou o evangelho. Ele não estava nem aí para a reputação, para a imagem dele, e a gente vê isso em toda a história de Paulo. E é um exemplo para nós, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? É, analisando aqui só para não deixar de falar, né? Não podemos nunca nos esquecer disso aqui. Que convém que o João Batista está falando, né? Convém que Jesus cresça e que eu diminua. E se você está esperando você crescer para depois tentar fazer alguma coisa, tá errado. Tá errado. A gente precisa, entre aspas, jejuar desse tipo de pensamento. A gente precisa abrir mão dele, porque se a gente ficar esperando ser alguma coisa para depois fazer alguma coisa, a gente provavelmente está errado. E é isso, gente. Espero ter feito sentido. Espero que, de alguma forma, isso tenha feito vocês pensar e que a gente se posicione da forma correta a partir de agora, né? A gente possa viver assim. E é muito difícil, não é fácil, eu sei.